Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos, então, dar continuidade àquilo que nós estamos compartilhando, né? Na aula passada, nós falamos em Apocalipse capítulo 8, onde nós começamos a falar a respeito da grande tribulação. Então, lembrando que o Apocalipse é dividido em selos, e falei para você o conteúdo de cada um dos selos. Falei para você também que o sétimo selo, ele aponta para o início da grande tribulação, ou o dia do Senhor, como a Bíblia também nos mostra. Então, nós vamos compartilhar a partir desse momento aqui. A gente vai compartilhar aqui a palavra de Deus com você, só para a gente retomar onde estávamos aqui, Apocalipse capítulo 8, você pode ir acompanhando juntamente conosco. Então, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Por cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, o 8º anjo, que eu já falei para você que se trata do Senhor Jesus, e ficou junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, aqui nós já falamos a respeito desse aspecto, né, que as orações, as nossas orações, eles sobem como incenso na presença do Senhor, e ele enche as taças, né? Então, quanto mais você vai orando, mais as taças vão sendo cheias. E o anjo, então, tomou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Então, nós estamos aqui recapitulando a aula passada. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. E foi então queimada a terça parte da terra e das árvores de toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e com que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque tornaram-se amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, porque a terça parte deles escureceram e a sua terça parte, e a sua terça parte não brilhava, tanto de dia como de noite. Então, vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, e por causa dos restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, quero voltar aqui, vou compartilhar com vocês aqui agora o nosso slide. Então, nós paramos falando a respeito disso. Nós falamos a respeito da primeira trombeta, que é o julgamento sobre a terra, onde 1/3 da terra ela vai ser queimada. E aí eu disse para você que possivelmente, se nós pegarmos aí o mapa mundi, 1/3 da terra, ou a terça parte da terra, digamos assim, ela fica ali na região da Rússia, aquela região da Ásia ali do lado direito do mapa, né? Se a gente olhar aqui, mas para aquela região ali, é onde corresponde certamente essa terça parte da Terra. Então vai cair um meteoro e vai ser incendiado. Então, o que é importante você entender aqui? Que toda essa formação, tudo isso que vai acontecendo aqui, ele vai formando um cenário apocalíptico de fato. Porque imagina, a terça parte da Terra pegando fogo. Como será que não vai ficar o clima nesse lugar? Como que vai ficar a atmosfera da Terra em relação a tudo isso que vai estar acontecendo? Certamente um lugar muito inóspito, né? A segunda trombeta, um outro meteoro vai cair também. Nós acreditamos que é meteoro, né? Porque a Bíblia diz que é um ser, na verdade, é algo que vai cair da Terra, vindo certamente do espaço. Então, nós acreditamos se tratar de um meteoro. E aqui, a terça parte dos animais marinhos morrerá juntamente com a terça parte das embarcações. A terceira trombeta é o juízo, então, sobre os rios, a água doce. Então, imagina,
Olha, vai ter um terço dos oceanos vão estar aí como sangue. Um terço da terra vai estar pegando fogo. E agora um terço da água potável do mundo vai acabar. Então é todo esse cenário que está sendo construído. E a quarta trombeta acontece um sinal no céu, quer dizer. O sol não vai dar a sua claridade, porque imagina, a fumaça desse incêndio que vai estar acontecendo na Terra, ele vai bloquear os raios solares. Então, tudo isso é uma sequência de fatos que vão acontecer. E aí, então, nós temos o começo dessa grande tribulação propriamente dita. Então, até a quarta trombeta, são eventos que vão, de certa maneira, serem explicados pela ciência. Então, eles vão falar, não, isso aí não tem nada de extraordinário. É algo que poderia acontecer naturalmente falando. Então, percebe? Essas 4 primeiras trombetas, elas podem ser explicadas naturalmente. Porém, as 3 próximas, elas não poderão ser explicadas. Não haverá nenhum tipo de explicação científica ou qualquer outro tipo de explicação que as pessoas tentarem dar ali. Então, aqui nós vamos falar a respeito desse período da grande tribulação, que a Bíblia diz que é a segunda metade da 70ª semana de Daniel, lá de Daniel capítulo 9, no verso 27. Então, será um período a Bíblia faz algumas referências a esse período de 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio, como a própria Bíblia diz, e temos aqui as referências, ou 42 meses, e se você fizer a conta aí, você vai ver que se trata de 3 anos e meio, ou também um período referenciado como 1260 dias. Então, Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, fala desse período de 1260 dias, que também significa 3 anos e meio. Então, vamos entender um pouco a respeito dessas semanas de Daniel, porque se você compreender essas semanas de Daniel, certamente você vai compreender o que é esse período da grande tribulação. Então, se você pode, abra a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 9, verso 24. Então, Daniel capítulo 9, verso 24. Vou ler aqui para vocês. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, presta atenção que tudo que diz respeito aqui a esse texto é importante para nós. Então, primeiro, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui nesse contexto, qual que é esse povo? Os judeus. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Então, o que Daniel está dizendo é que, olha, um período de 70 semanas está determinado sobre o povo e a cidade para que essas coisas aconteçam. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna e para selar a visão e a profecia do ungir o santo do santo. Verso 25. Sabe, pois, e entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar a Jerusalém, até o ungido. O que é esse ungido? É Cristo. Ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, ele está aqui, você percebe que ele pegou essas 70 semanas e ele dividiu, falou, ó, 7 semanas é um período, depois mais 62 semanas até o ungido. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, do momento que sair essa ordem para restaurar Jerusalém, até a morte do ungido, são 69 semanas. Então, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerras e desolações, são determinadas. Então, aqui no verso 26, está se cumprindo 2 coisas. Primeiro, ele falou que as 62 semanas
se encerram ali na morte do ungido. Então foram 7 semanas, depois mais 62 semanas, e aí até a morte do ungido. E depois haveria a destruição da cidade, que aconteceu quando? No ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito invadiu Jerusalém. E aí, olha o que acontece aqui no verso 27. Ele fará firme aliança com muitos. Quem que é esse ele aqui? Está apontando para o anticristo. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, olha só, essa profecia é uma das profecias mais importantes para falarmos a respeito da volta do Senhor Jesus e dos tempos dos fins. Então, considerações iniciais aqui para falarmos dessa 70 semanas de Daniel. Para a gente compreender, a primeira coisa, quem que é esse povo? Eu disse para você, povo que se refere à profecia, se trata do povo de Israel. A cidade santa é Jerusalém. E essas semanas não são semanas de dias, mas são semanas de anos. Então, cada semana equivale a 7 anos. Amém? São semanas de anos. Então, vamos lá entender aqui que eu vou pegar agora parte por parte da profecia e vou explicar para você. Então, olha só como é que eu vou te explicar de maneira simples aqui para que você possa compreender. Então, aqui no verso 24. Primeiro, 70 semanas. Essas semanas, como eu disse, cada semana simboliza 7 anos. Então, se é 7 anos, então nós temos aqui um total de 490 anos, que está dividido em 2 partes a profecia. Na verdade, 3 partes. Primeira parte, a reedificação, depois até a morte do ungido, e aí vai ficar faltando uma semana. É onde a gente precisa entender que é onde entra a grande tribulação. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Continuando. O povo é o povo de Israel. Então, está claro para nós, porque o profeta Daniel está profetizando sobre o povo de Israel. A santa cidade, como eu disse, é Jerusalém. Jerusalém é essa cidade da qual faz parte da profecia. Então, depois a gente vai entender que quando Jesus fala lá em Apocalipse, lá em Mateus capítulo 24, que a profecia tem tudo a ver com Israel, como a figueira, e também como a cidade. Eu estou planejando fazer aqui, eu estava até pensando isso hoje, estou tentando terminar de ler um livro que fala sobre os conflitos do Oriente Médio, que está relacionado a Jerusalém e o povo de Israel. Eu estou achando que no final, depois das nossas aulas terminarem aqui, eu vou gravar um vídeo e vou mandar para vocês só para falar desse livro, porque ele vai te dar uma boa noção também a respeito da volta de Jesus. Então, vou gravar esse vídeo e vou mandar para vocês. Então, continuando aqui. Então, olha só, o verso 25 diz, sabe e entende, desde a saída da ordem. Que saída de ordem foi essa? Para restaurar a cidade. Porque, olha o contexto de Daniel. Daniel, ele foi cativo na Babilônia. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu a cidade. E nós sabemos que depois do Império Babilônico, nós já falamos a respeito disso, nós tivemos o Império Medo-Persa. E quem que era o imperador? Ciro. Ciro era o imperador. Então, a partir de Ciro, houve-se o liberar, você vai ver que foi o filho dele, Artaxerxes, que liberou uma ordem para reedificar o templo e a cidade, na verdade, os muros da cidade, né? Então, é o que aqui a Bíblia vai dizer em Neemias, capítulo 2, no verso 1. Então, vou abrir aqui a Bíblia, vou compartilhar com você, porque esse texto é importante para nós. Só abrir aqui a compartilhamento. Então, Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, verso 16, que eu falei. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, 2:1, perdão. Então, capítulo 2, verso 1. Olha o que a Bíblia nos diz. No mês de Nisan,
no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e dei. Então, aqui é Neemias que está escrevendo. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a dele, disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Então, presta atenção, aqui o Neemias, né, ele faz um comentário ali diante do rei, o rei se compadece dele, porque Neemias estava triste, e aqui é uma liberação da ordem para restaurar. Começa a restauração do templo, da cidade, a partir daqui, desse liberar da ordem. Então, aqui nós estamos contando o quê? Do liberar da ordem, aí nós temos a edificação, que duraram 7 semanas, foi o que ele disse primeiro. Ou seja, 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos foi o tempo que demorou ali toda a parte da restauração. Então, olha só o que a Bíblia diz. Então, restaurar para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas, foi o prazo para reedificar Jerusalém, depois mais 62 semanas, que é até a morte do ungido. Então, foram 49 anos, mais 432 anos desse período da reedificação até a reconstrução, até a morte do ungido, que é Cristo. Então, presta atenção. Das 70 semanas que foram profetizadas por Daniel, 69 já se cumpriram. Percebe? 69 já se cumpriram. As praças de circunvalações, né, serão reedificadas, mas os tempos angustiosos. E aí vem o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, e aí é aquilo que eu disse para você, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu. Então essa profecia se cumpriu exatamente de acordo com o que foi profetizado aqui por Daniel. Então olha só, e será o fim num dilúvio, até ao fim haverá guerras e dissolações. Aí aparece no verso 27, ele, ou seja, o anticristo, fará uma firme aliança com muitos. Então, você sabe, eu disse para você, como a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, ou até mesmo lá em Tessalonicenses, que ele é o homem da iniquidade. Nós já falamos um pouco a respeito dele aqui, depois nós vamos falar um pouco mais, mas o anticristo é esse personagem que vai vir para estabelecer um período de paz. Então, imagina todo o contexto que vai estar acontecendo aqui depois do arrebatamento. Lembra, o arrebatamento acontece depois, ou melhor, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Então, uma parte do povo vai ter desaparecido, vai estar um alvoroço aqui na Terra. Aí, de repente, começa uma série de coisas aqui na Terra. O Sol, né, nós vimos lá no sexto selo, que vai ter um sinal no céu, a lua vai escurecer, o Sol não vai dar o brilho, as estrelas cairão do firmamento. Então, haverá essa manifestação do anticristo que vai fazer uma firme aliança com muitos. Você vai ver, e nós começamos a falar a respeito disso, que o anticristo, ele vai ter o governo, ele vai governar sobre 10 nações, que são ali os dedos da estátua de Nabucodonosor, e ele vai ter uma influência mundial. Então, o anticristo não vai governar sobre todo mundo, ele vai ter uma influência. O que ele vai governar é sobre os 10 dedos ali, são 10 nações que vão ser a base do império do anticristo. E ele está dizendo, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, lembrando que são semanas de ano, que significa uma semana, 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício. Ou seja,
3 anos e meio vai ser de paz. Ele vai ter essa aliança. Depois de 3 anos e meio, o que ele vai fazer? Ele vai cessar o sacrifício e a oferta. O que isso nos fala? Que o anticristo ele vai profanar o templo. Até lá, para que isso aconteça, é importante que você saiba, para que isso aconteça, precisa ter o templo, que hoje não existe. Então, uma das coisas que a gente acredita é que o anticristo ele vai costurar um acordo de paz para que o templo seja também reconstruído. Sabe, lá no lugar onde o templo deveria estar, hoje ele tem uma mesquita, é a mesquita do Domo da Rocha, né, da Cúpula Dourada. E eles dizem que é naquele lugar que precisa ser colocado o templo. Que ali também é o Monte Moriá, né, onde a Bíblia diz que Moisés ofereceu o seu filho Isaque. Então, esse lugar está ocupado por uma mesquita. Como que essa mesquita vai sair daí? Somente por um acordo de paz que vai ter que ser costurado. Entendeu? Então, nós cremos que o anticristo ele vai ter esse poder político, ele vai ter essa influência para traçar aqui esse acordo de paz. Só que com 3 anos e meio ele vai cessar isso. Para que o templo seja profanado, que é outra coisa importante, ó, para cessar os sacrifícios e ofertas. Onde os sacrifícios e ofertas eram feitos? No templo. Então, precisa do templo ser reconstruído. No dia que você ouvir falar assim, ó, começou a reconstruir o templo, meu amigo, Jesus está, como se diz, está na beirinha de acontecer o arrebatamento. Então, tudo isso são sinais que vai falar da semana, dessa última semana de Daniel, que é a semana da grande tribulação, com esses 3 anos e meio, a metade da semana. Então, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações virá o assolador, que é outro nome que o anticristo recebe, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, e aí nós vamos falar do final do anticristo aqui, no final da grande tribulação. Então, irmãos, o que a gente percebe, né? Que no decorrer do relógio profético, 69 semanas já foram percorridas. O que daria, então, 483 anos no total. Então, foram 62 semanas até a morte do ungido, mais 7 anos da saída da ordem, nós temos 69 semanas. Falta só essa semana, que é uma semana de 7 anos para se cumprir. A profecia, então, conclui que uma semana está separada das demais. E a última semana começa quando o anticristo fizer uma aliança com Israel. Então, nos 3 primeiros anos, vai ser paz. Então, o anticristo ele vai vir com esse discurso de apaziguamento do mundo. Então, tudo aquilo que você ouve já falar a respeito de um governo mundial, de um governo único, que precisamos ter alguém para reger, para ser uma influência, tudo isso já é um discurso que está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Então, a grande tribulação, propriamente dita, ela acontece na abertura, que nós falamos do 7º selo, tem as 7 trombetas, nós já falamos de 4, vamos falar das próximas 3. Só que a grande tribulação começa aí, na metade do tempo, onde o anticristo vai profanar o templo, certamente colocando a sua imagem, exigindo adoração. Você vai ver que essa imagem ela vai ter poder, ela tem poder para matar as pessoas que não adorem. Então, vai ser de fato algo aterrorizante que vai acontecer. Então, são 7 semanas ou 49 anos para a restauração de Jerusalém, depois mais 62 semanas, ou seja, 432 anos até a morte do ungido. Lembrando, irmãos, que essa contagem de anos não são anos lunares, né? Nós utilizamos no nosso calendário gregoriano, ele funciona como um calendário lunar. Só que o calendário judaico, ele não é um calendário lunar, é um calendário solar. Então, a contagem de anos não é igual ao nosso, normalmente de 365 dias, é só 360. Então, dá uma diferença, se você fizer a contagem exata, dá uma diferença de poucos anos em relação a isso. Mas a contagem importante para nós é entender o seguinte, olha, já aconteceram 69 semanas, está faltando uma. Por que essa semana não aconteceu? Entendeu? Por que essa semana está separada? Nós dizemos que o relógio profético foi paralisado. A partir da morte do ungido, que é Cristo, o relógio profético parou. Por quê? Porque se passaram mais do que 7 anos depois da morte de Jesus.
e o Senhor não voltou, não tivemos o anticristo, não tivemos nada dessas profecias. Então, esse relógio profético, ele está paralisado. Qual que vai ser, qual o evento que vai destravar esse relógio? Então, nós podemos afirmar com certo grau de certeza que o que vai destravar esse relógio profético para a contagem dessa última semana de Daniel é o arrebatamento dos vencedores. Então, quando os vencedores forem arrebatados, pouco tempo depois haverá a manifestação do anticristo, e aí, quando o anticristo se manifestar, acredite, vai dar início, então, à última semana, a 70ª semana de Daniel. Então, na primeira metade, ele vai ser amigável, ele vai fazer um acordo de paz, só que na segunda metade, ele vai exigir adoração. Então, isso é chamado de abominação ou abominável da desolação. Por quê? Porque, você sabe, ele vai profanar aquilo que é o mais santo para o povo de Israel, que é o templo. Entendeu? Ele vai profanar. Na história, teve um outro general romano que se chama Etíoco Epifânio, que ele sacrificou um porco dentro do templo. Então, para você ver, o termo anticristo, na verdade, ele é um adjetivo que é dado. Tudo aquilo que se opõe ao Cristo, tudo aquilo que se opõe a Cristo, ao Evangelho. Só que, então, se você for pegar na história, houveram muitos que tiveram uma postura de ser anticristo, anti-Deus, anti-Evangelho. Mas haverá um momento que haverá a personificação desse anticristo, que ele vem na plenitude de Satanás, que é, então, essa manifestação do anticristo mesmo em pessoa, né? Então, quando a gente falar um pouco mais, a gente vai dar mais descrições do que a Bíblia diz a respeito dele, né? Então, continuando aqui, a partir do capítulo 9, vamos ler agora a 5ª trombeta, porque, de fato, agora a coisa vai ficar séria, para valer. Então, olha o que a Bíblia diz aqui em Apocalipse, capítulo 9. Vamos voltar aqui para Apocalipse, capítulo 9. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não causassem dano à erva verde, à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Presta bastante atenção nisso. Foi-lhe também dado que não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, olha que terrível isso, irmãos. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados à peleja. Na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como os dentes de leão. Tinha couraça como couraça de ferro, o barulho de suas asas era como o barulho de carros e muitos cavalos que correm a peleja. Tinha ainda cauda como escorpião e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Os primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Misericórdia desses ais. Amém, irmãos? Então, coisas terríveis vão acontecer aqui a partir da 5ª trombeta. Então, nós terminamos aqui o capítulo 8 de uma águia voando, que ela falava 3 vezes a palavra ai. Ai, ai, ai. E ela diz, ai daqueles que vão estar aqui por causa desses 3 ais que estão para acontecer. Em outras palavras, o que essa águia estava anunciando é que as trombetas que viriam serão mais terríveis do que aquelas que
haviam acontecido. Então, antes de tocar a quinta trombeta, a águia do céu proclama 3 vezes a palavra ai. E aí nós já entendemos. E aqui, o que se trata dessa quinta trombeta? Aqui é a queda de Satanás. Então, a Bíblia atribuiu características humanas a coisas inanimadas. Isso simboliza, isso é sinalizado como um símbolo. Nesse caso, a quinta trombeta começa com um anjo caindo do céu. E aqui a Bíblia vai dizer que em Jó, e até mesmo em Apocalipse capítulo 12, que os anjos são comparados às estrelas. Nós sabemos que Satanás, ele era um arcanjo, a Bíblia diz que ele era resplandecente. Isaías capítulo 14 dá uma descrição dele, né? Lucas capítulo 10, verso 18, nós vimos que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregar o evangelho, e eles foram pregar o evangelho, a Bíblia diz que quando eles voltaram para anunciar Jesus, tudo aquilo que aconteceu, o que o Senhor Jesus disse? Eu vi Satanás caindo do céu. Então, aqui nós vemos o quê? É a condenação, na verdade, é o juízo de Deus sobre Satanás. Porque hoje, queridos, se você lembrar do livro de Jó, hoje Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. A Bíblia diz em Jó que quando o Senhor reuniu seus filhos, né, e ali falando a respeito dos anjos, Satanás apareceu. E aí Deus pergunta para Satanás o que ele estava fazendo. É estranho, né, Deus assim falar com Satanás, né? A gente não entende muitas razões, mas a Bíblia diz que Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo. Então, hoje ainda, Satanás ele tem acesso ao trono de Deus. Só que acontecerá algo, e a Bíblia está dizendo que vai ser aqui na quinta trombeta, que ele vai ser lançado aqui na terra. E a Bíblia diz que ele vem com grande furor, ele vem com muito ódio, ele vem de fato para causar grandes problemas aqui. Então, no capítulo 12, nós ficamos sabendo que quando Satanás foi de fato lançado na terra. Então, olha o que a Bíblia diz no capítulo 12 de Apocalipse. Daqui a pouco a gente vai ler. Quando o filho varão, ele é arrebatado até o trono de Deus, isso aponta para os vencedores que serão arrebatados antes da grande tribulação. Quando o filho varão chega ao trono, o dragão é lançado na terra. Então, na perspectiva do céu, quando acontece o arrebatamento dos vencedores, cumpre-se aqui essa quinta trombeta. Satanás é lançado na terra. Hoje, Satanás habita as regiões celestiais, mas na quinta trombeta ele será lançado na terra. E aí, é o anjo do abismo, né? E a Bíblia diz que ele vai abrir esse abismo e milhares e milhares e milhares, milhões de gafanhotos, né? Então, o que significa esses gafanhotos, na verdade? São demônios. Então, nas primeiras 4 trombetas, vai ter uma explicação natural. É meteoro que está caindo. Mas a partir daqui, você percebe nitidamente que não tem como mais descrever com naturalidade isso que vai acontecer. Sabe, pela descrição desses gafanhotos, então, você viu toda a descrição que foi dada a ele, ó, eles têm ferrão como escorpião, escorpião na Bíblia é um tipo de demônio, ele não vai destruir nada da natureza, ele vem somente para tentar o homem, né? Na verdade, ele vem para causar dano ao homem. A sua descrição do rosto como homem, coroa de cabeça, certamente é algo simbólico. Ele tem cabelo de mulher, os seus dentes são como de leão, isso também é simbólico, para mostrar o quê? A sua deformidade. Se você imagina essa descrição que é feita na Bíblia, você vê algo que é descomunal, algo que não é comum. Então, algo que não tem nem como descrever muito, é uma aberração. Então, isso é o aspecto desses demônios, né? Ele tem sobre si um rei, o anjo, como rei, o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon ou Apólyon. Certamente vai ser um tipo de potestade. Lá em Efésios, a Bíblia diz que existem classes de espíritos malignos. Existem principados, potestades, dominadores e espíritos malignos, né? Espíritos desses que, de fato, a gente entende como aqueles que de fato, possuem as pessoas. Então, há uma diferença entre potestades espirituais, poderes espirituais, que normalmente são relacionados a grandes tragédias, a influência sobre nações. Então, isso está ligado a potestades e principados. Esses dominadores são, de fato,
esses demônios que têm causado todo tipo de aprisionamento nos vícios. Então, são classes de demônios. E esse aqui, que a Bíblia está dizendo, é como se fosse uma potestade que vai vir para coordenar esses demônios, né? E a Bíblia diz que por 5 meses eles vão... Porque é interessante o que a Bíblia diz, né? Que eles têm um aspecto... Eles têm todo esse aspecto, ele tem um ferrão na sua cauda. Para quê? Para ferroar o homem. Então, eles vão causar tanto tormento nos homens, e é importante dizer, nos homens que não têm o selo de Deus. Vamos lembrar? Quem são o povo selado de Deus? É aqueles 144 mil judeus, lá de Apocalipse capítulo 7. Amém? Amém ou não? Os irmãos estão comigo? É porque de vez em quando é bom ver você levantar na mão, ver os irmãos aí, saber que você está comigo aqui. Amém. Aí, glória a Deus. Então, presta atenção. A Bíblia diz, então, que quem é o povo selado? Esses 144 mil judeus que foram selados e os demais crentes que ficarem por aqui por ocasião do arrebatamento. Então, esses que foram selados, esses demônios não terão poderes sobre eles. Então, quem que esses demônios vão atormentar? Certamente aqueles ímpios que estão aqui ainda. Entendeu? Aqueles que não têm o selo de Deus. E a Bíblia diz que o tormento será tão grande que as pessoas vão procurar a morte, irmãos. O que é procurar a morte? É tentar suicídio. As pessoas vão tentar se suicidar e a morte vai ser tirada. Consegue perceber o tamanho do tormento que vai ser isso aqui? A Bíblia diz que a morte... Eu fico pensando o seguinte, sabe? As pessoas vão subir num prédio, vai pular do prédio e não vai morrer. As pessoas vão dar um tiro na cabeça e não vão morrer. Tamanho tormento que haverá aqui por ocasião dessa quinta trombeta. Com a terra parcialmente escura. Então, olha o cenário. A terra parcialmente escura. Por quê? Por causa da queimada, toda essa fumaça vai estar envolvendo a terra. E lembra que tudo isso que eu estou falando para você, da grande tribulação, acontece em apenas 3 anos e meio. Então, olha só, a terra vai estar coberta de fumaça, o sol não vai penetrar na terra, e aí você sabe, se não tem sol, não tem plantação, se não tem plantação, não tem comida, não vai ter água potável, os mares atingidos. Então, percebe a dramaticidade que vai estar aqui esse lugar. E aí acontece agora a sexta trombeta, que aí nós vamos compartilhar agora com você o que acontece nessa sexta trombeta. Olha o que a Bíblia nos diz aqui então. A partir do verso 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes, e tinha cabeças e com ela causavam danos. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esse flagelo, não. Irmãos, olha que terrível isso. Eu quero que você perceba a dureza do coração do homem. Olha o que a Bíblia diz aqui no verso 20. E os outros homens, ou seja, aqueles que não morreram, 1/3 dos homens vai morrer aqui na sexta trombeta. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram de suas obras
de suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Nem podem ver e nem podem ouvir nem andar. E nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Meus irmãos, olha só que terrível, que dureza do coração. Mesmo percebendo tudo isso acontecer, tudo isso, todo esse contexto acontecer, agora 1/3 dos homens morrendo, mesmo assim, os homens que permaneceram aqui, eles não se arrependerão. Misericórdia, irmãos. Sabe? Misericórdia por tudo isso. Nós temos que realmente clamar pela volta de Jesus, temos que pregar o evangelho enquanto há tempo. Então, vamos falar dessa sexta trombeta. Os 4 ângulos do altar são os 4 chifres do altar de incenso. Então, se você se lembrar dessa descrição lá do tabernáculo, você vai ver que o altar tinha quatro chifres, né? Que realmente aponta para a terra. Então, o sangue era derramado sobre eles para mostrar ali a redenção. Isso indica que o julgamento de Deus é baseado na redenção de Cristo. É porque os homens não creram na redenção que Deus enviou o seu juízo. Então, é por isso. É porque os homens não creram no Senhor Jesus, é que estão debaixo da condenação e do juízo. A Bíblia diz, né, que esses anjos que estão ali nesses lugares, eles estavam lá para a hora, dia, mês e ano, que eles estavam preparados. Pode ser referido a uma data específica ou um período do ano, um mês, um dia. Então, nós acreditamos, né, o pastor Luiz acredita, e eu concordo com ele, que se refere a um período de tempo de 13 meses, um dia e uma hora. Ou seja, é o período que eles vão atuar durante esses meses, né? O número desses demônios serão liberados de 200 milhões. Então, lá, aquele anjo do capítulo 5, da quinta trombeta, ele vai liberar ali 200 milhões de demônios. E esses 4 grandes demônios, que a Bíblia dá a entender, que estavam aprisionados, eles vão liderar esse exército aí para agora matar 1/3 dos homens. Então, puxando aqui na linha do tempo, então nós falamos para você, deixa eu só voltar aqui. O primeiro selo é a pregação do evangelho, ou como nós cremos, né, o falso ensino. O segundo selo, a guerra. O terceiro selo é o cavaleiro preto, que é a fome. O quarto selo é o cavaleiro esverdeado, o cavaleiro baio, que aponta para a morte. O quinto selo é o clamor dos mártires. Depois disso, nós temos o arrebatamento. Acontece o sexto selo, que é o sinal dos céus. Depois nós temos a última semana de Daniel, com a manifestação do anticristo. E ali abre-se, então, a 7ª trombeta. E aí acontece a terça parte da terra na primeira trombeta, a segunda trombeta, 1/3 do mar é atingido, a terceira trombeta, 1/3 dos rios, a quarta trombeta acontece aqui essa questão do céu, né? A quarta trombeta vai ser esse sinal que haverá no céu, né? E a partir de então, nós temos a quinta e a sexta trombeta que começam de fato aqui atingir o homem, né? Então, até então era a terra, agora aqui é diretamente no homem, né? Alguns acreditam que pode ser que essas 4 primeiras trombetas, elas aconteçam aqui na manifestação do anticristo. E alguns acreditam, como nós acreditamos, que tudo acontece a partir aqui desses 3 anos e meio, que é a abertura do 7º selo. E aí nós temos a 7ª trombeta, que é o final da grande tribulação. Voltando aqui, então, Gênesis capítulo 6, que normalmente quando a gente ensina aqui Apocalipse capítulo 9, as pessoas perguntam, pastor, que anjos são esses? Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 2 e verso 4, a respeito da união entre homens, entre os filhos dos homens, as filhas dos homens e os filhos de Deus. Que ali, nós acreditamos se tratar de anjos caídos que tiveram relações com as mulheres que estavam aqui. E eles produziram ali os nefilins, são gigantes. Então, nós acreditamos que se trata desses anjos. Então, nós podemos apresentar
alguns argumentos para esse ponto de vista. Primeiro, Deus não chama os filhos, não chama homens de filhos no Velho Testamento. Então, os filhos dos homens, aqui, na verdade, os filhos dos homens, da qual o Senhor lê aqui, que a gente leu aqui em Gênesis, não se trata de homens em si, mas se trata dos anjos, e certamente os anjos que foram caídos. O único filho de Deus aqui, no Velho Testamento, que é chamado de filho de Deus, é o próprio Adão. Então, ninguém se torna filho de Deus por descendência, nós somos filhos de Deus porque nós cremos em Jesus. A Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 1, verso 6, no capítulo 2, verso 1, que anjos são filhos de Deus. Então, vou abrir aqui para vocês verem, para a gente ler esse texto aqui, Gênesis capítulo 2, verso 6. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Gênesis capítulo 2, verso 6. Gênesis capítulo 6, verso 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhe agradaram. Então, começa no verso 1, né? Ao se multiplicando os homens na terra, nasceram filhas. E os filhos de Deus, e aqui são anjos, como eu estava dizendo, no Velho Testamento, os homens não são chamados de filhos de Deus, mas os anjos, que são aqui os filhos de Deus, e as que viram as filhas dos homens, e ali eles tiraram, né? A Bíblia vai dizer, daqui a pouco nós vamos ler esse texto, que eles saíram do seu domicílio natural, que é a região celestial, e eles tiveram, então, um relacionamento com essas filhas dos homens, que são essas mulheres da descendência, então, de Caim. Então, você vai ver que a descendência de Caim, a Bíblia vai chamar de filhos dos homens. E a descendência de Sete, porque depois Adão e Eva tiveram outro filho, o filho de Sete, que são chamados, então, que buscaram a Deus. Então, há essa distinção aqui. Voltando aqui no slide, só para me mostrar para você os demais argumentos. Então, primeiro, nós queremos se tratar desses anjos que foram presos, por quê? Porque eles saíram desse domicílio, né? Olha o que a Bíblia diz, Judas, deixa eu abrir para vocês aqui também, Judas, versículo 6, Judas, e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, presta atenção, esse grande dia refere-se à grande tribulação. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição com aqueles seguindo após outra carne, são postos, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. Então, olha só, aqui nós cremos que esses anjos aqui, de Apocalipse capítulo 9, que serão liberados, se tratam desses anjos que saíram da sua região angelical e possuíram as mulheres, tiveram filhos, por isso que eles foram aprisionados. E aqui em Judas diz que eles foram presos, estão presos até o dia do juízo, ou seja, eles serão instrumentos de Deus para trazer o juízo. Então é isso que nós entendemos aqui. Então, o texto que eu acabei de ler para vocês. Então, eles estão presos, mas vai ser solto para o grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo se entregado à prostituição com aqueles. Se você se lembrar, lá por que cita aqui Sodoma e Gomorra? Quando a Bíblia diz que os anjos foram lá para tirar tirar Ló e sua família de lá, os moradores de Sodoma, eles queriam ter relações sexuais com os anjos, para você ver a perversidade, né? Então, a Bíblia diz que esses anjos eles foram guardados para essa hora. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Pedro. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo das trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando se fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Reduziu a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou as ruínas completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, aqui em Pedro fala mais uma vez desses anjos que pecaram. Então, para nós, está bem claro que Apocalipse capítulo 9 é essa sexta trombeta que foi soada, e
um terço dos homens vai morrer com a atuação desses demônios. Amém? Agora nós vamos para um outro parênteses também, na continuação de Apocalipse. Lembra que eu falei para você que Apocalipse ele tem alguns parênteses? Então nós vamos entender Apocalipse capítulo 12. E aqui eu preciso muito da sua atenção, porque é um texto que, aparentemente, ele é meio obscuro, sabe? Aparentemente, é meio complicado de entender, mas pela graça de Deus você vai entender hoje, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui... Opa! Só um minutinho, irmãos. Deixa eu só me certificar aqui. Só um instantinho. Perdão, irmãos, não é Apocalipse 12 agora, não. É porque eu vi aula 12 e imaginei que fosse capítulo 12, perdão. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Então, vamos lá. A visão do anjo e das duas testemunhas. Nós vamos dar continuidade agora. Na verdade, acabamos do capítulo 9 e vamos agora para o capítulo 10 de Apocalipse, amém? Vamos ler aqui o capítulo 10 e vamos falar a respeito do 10 e também do 11. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir, por gentileza, Apocalipse capítulo 10. Então, nós terminamos falando aqui, Apocalipse capítulo 9, da sexta trombeta, e Apocalipse capítulo 10 não se trata necessariamente agora da sétima trombeta, porque só está faltando a sétima trombeta para nós, entendeu? Então, nós abrimos os 7 selos, o conteúdo do sétimo selo é as 7 trombetas, e agora falta ouvirmos, né, o que essa trombeta significa, que é a sétima. Mas no meio desse processo, nós temos essa inserção do capítulo 10, esse parêntese do capítulo 10. Então, olha o que a Bíblia diz. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs-se o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz como ruge um leão, e quando bradou, desferiram-se os 7 trovões e suas próprias vozes. E logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que esses 7 trovões falaram e não as escreva. Então, irmão, só um parênteses aqui, você sabe? Pastor, o que foi que esses trovões falaram? Não sei. O Apocalipse diz que não era para ser falado, entendeu? Tem coisas que a Bíblia nos mostra, para você ver. João, ele ia escrever o significado desses trovões. Só que o anjo falou para ele, olha, não escreve não. Isso aqui você não vai falar. Então, aquilo que a Bíblia não fala também é importante. Então, você não tem que se preocupar. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, tem gente que ele fica tão preocupado com coisa que não tem nada a ver. Se a própria Bíblia está dizendo que os trovões não eram para ser revelados, é porque Deus entendeu que não tinha que falar. Então, tão importante quanto o que está escrito é aquilo que não está escrito também na palavra de Deus, amém? Então, continuando aqui a leitura. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para trocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou seus servos os profetas. A voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora, certamente será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel,
Quando, porém, comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, vamos entender esse capítulo aqui, Apocalipse capítulo 10. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o nosso slide. Apocalipse capítulo 10. Opa. Deixa eu compartilhar de novo. Não apareceu. Agora apareceu. Capítulo 10 e 11 possui duas inserções. A visão do anjo de Deus, e aqui nós vamos entender que se trata do momento em que o Senhor está saindo do seu trono e vindo para as nuvens. Então aqui é um momento poderoso. Então, presta atenção. As trombetas, ela acontecem nesse intervalo de 3 anos e meio. Então, nós já abrimos 6. Nós já ouvimos 6 trombetas. Ou seja, nós já estamos no final, caminhando para o finalmente da grande tribulação. Então, falta ainda tocar a 7ª trombeta, que é a conclusão da grande tribulação. Então, o capítulo 10, essa é uma das inserções, assim como não é uma continuação daquilo que acontece no capítulo 9, porque o capítulo 9 termina na 6ª trombeta. E no capítulo 10 nós temos essa visão, da qual nós vemos o próprio João vendo o Senhor Jesus se preparando agora para voltar e vir agora estabelecer o seu reino. Então, essas duas inserções acontecem entre a 6ª e a 7ª trombeta, assim como o capítulo 7, que é uma inserção entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, primeira coisa, quem que é esse anjo, né? Este anjo é, na verdade, o próprio Cristo, como acontece em Apocalipse 7:2, 8:3 e 18:1. Aqui ele está vindo para possuir a terra. Ele ainda não veio. Presta atenção. O Senhor Jesus se manifesta nos ares, que é a segunda volta de Jesus, quando toca a 7ª trombeta. Agora, o que João está vendo é esse preparativo, é como se o Senhor estivesse se preparando, como se o Senhor estivesse levantando do trono para vir para as nuvens. Então, é nesse momento, é esse intervalo. Ele ainda não está nas nuvens, ele está vindo. Todas as características atribuídas a esse anjo que João viu, nos mostra que é Cristo. Então, por exemplo, ele vem vestido nas nuvens. E aí lembra que nós falamos aqui desse segundo aspecto do Senhor? A segunda volta de Jesus, ele vai vir aonde? Nas nuvens. Então, vir sobre as nuvens é vir abertamente, é vir vestido de uma nuvem. Então, essa é a maneira como o Senhor está vindo. Até então, ele não está sendo visto. Por quê? Porque é como se ele estivesse ainda envolto nessa nuvem. Quando ele voltar, propriamente dito, na nuvem, aí todo olho vai crer. Sabemos que na altura da 6ª trombeta, a grande tribulação estará acontecendo, e mesmo no meio de tal situação, a vinda do Senhor será secreta para a sua igreja. Por quê? Porque não está sendo visto. Então, aqueles que estiverem aqui, eles não vão perceber a priori que o Senhor já está voltando. Mas quem estiver aqui, ele vai saber, ó, Jesus vai voltar no final da grande tribulação. Então, se são 3 anos e meio, já se passaram 3 anos, por exemplo, eles sabem que daqui 5 meses, daqui 5, 6 meses, o Senhor está chegando. Entendeu? Então, é nesse contexto que esse versículo está dizendo. O arco-íris também estava presente ao redor do trono, que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, e se trata de uma aliança. Aqui, novamente, nós temos o Senhor fazendo referência a essa aliança que ele tem com o povo. Isso indica que o julgamento de Cristo é de acordo com a aliança. Ou seja, aqueles que participam da aliança, eles serão poupados. Aqueles que não fazem parte da aliança, eles serão condenados. Então, o julgamento que Cristo veio para estabelecer é baseado nessa aliança. Se você tem uma aliança comigo, você vai ser poupado. Você vai ser poupado, você vai participar do milênio, você vai poder participar da eternidade. Agora, se você não tem uma aliança, você vai ser condenado. O rosto como o sol, né? Nós já falamos disso, na descrição do Senhor Jesus, diz que o rosto de Cristo é como o sol em seu fulgor, ou seja, como o sol ao meio-dia. Por isso podemos dizer que esse anjo, na verdade, é Cristo, vindo para tomar posse na terra. A Bíblia faz uma descrição dele, né, como os pés, como coluna de fogo, e aqui, nesse aspecto, o fogo indica a santidade de Deus, que ele vai vir para trazer fogo, né, e juízo baseado na sua santidade. Ele tem um livrinho na mão. Presta atenção quanto isso é interessante. Por que agora é um livrinho? Se você lembra lá de Apocalipse capítulo 4, nós temos o trono de Deus. Lá no trono de Deus tem alguém sentado no trono que tem um livro na mão.
No capítulo 5, nós vemos a visão de Cristo sendo entronizado na glória. Ou seja, João está vendo o Cordeiro de Deus que entra e pega o livro na mão. Lembra dessa história que nós falamos? Ou seja, aqui, aquele livro que tinha 7 selos já está quase todo aberto. Por isso que o livrinho se tornou pequeno. Porque boa parte dos acontecimentos que consta nesse livro já foram acontecendo. Então, ele estava selado até o capítulo 5. Mas agora, boa parte dos selos já foram abertos, as trombetas já foram praticamente todas elas ressoadas, falta apenas uma trombeta e a finalização. Então, esse livrinho que está na mão do Senhor Jesus, ele foi aberto, por isso que ele se tornou pequeno. Aí a Bíblia diz que esse anjo, ele coloca o pé na terra e o pé direito no mar, né? E o pé esquerdo na terra. Qual que é o significado disso? Eu já disse para você. Colocar os pés, plantar os pés, significa tomar posse. Então, Jesus, essa visão que João está vendo, de Jesus, ele está com um pé no mar e um pé na terra, significa que ele vem para tomar posse de tudo aquilo que é dele. Amém? Ele vem para estabelecer o seu trono, o seu rei. Ele vem para tomar posse da sua herança. Sabe, queridos, Deus ama tanto. Uma vez eu ouvi o pastor dizendo isso, e de fato me tocou muito. Você só vai saber o quanto você é amado quando você descobrir o quanto Deus ama Jesus. Se você descobre o tanto que Deus, o Senhor Deus, ama o Senhor Jesus, você vai descobrir o quanto você é amado. Por quê? Porque se ele ama tanto Jesus, e ele foi capaz de entregar Jesus por nós, você consegue medir o quanto você é amado? A medida do seu amor é Cristo na cruz, morrendo no seu lugar. Olha que precioso isso, queridos. Então, presta atenção. Sabe, Jesus, ele vem, ele morre na cruz e ele recebe como herança tudo. Porque ele veio redimir não só para redimir o homem, mas ele veio para redimir também toda a terra. Por isso que ele põe um pé no mar, e se você lembrar, eu já disse para você, o mar simboliza as nações. Então ele vem para tomar posse de tudo aquilo que é dele. Então, é aqui, capítulo 10 que nós estamos lendo aqui agora, é essa visão, ele vem para tomar posse. Quando os filhos de Israel receberam a terra por herança, eles foram orientados a pisar na terra, onde quer que pisasse, ali seria sua possessão. Embora o inimigo hoje esteja usurpando a terra e o mar, haverá o dia em que o Senhor não irá tolerar mais isso. Ele virá para tomar posse e conquistar tudo. Sabe? Faz parte da herança do Senhor. A herança do Senhor é toda a terra. Por isso ele vem para tomar posse. E aí mais uma descrição do Senhor, né? Ele vem falando como leão. Agora é importante dizer isso, né? Ele é leão não para nós. Ele é leão, ele ruge como leão para o inimigo. E quando ele ruge, o inimigo sai. Para conosco, a voz dele é a voz doce do pastor. Sabe, nos evangelhos é como o Cordeiro de Deus para fazer a redenção, mas agora ele é o leão da tribo de Judá, por quê? Porque ele vai vir para julgar o mundo e Satanás. Então é assim que ele se apresenta, sabe, como um leão forte e poderoso que vem para julgar. Ele vem agora para subjugar as obras do diabo e para tomar posse da terra. Então, o que nós dissemos então? Que Apocalipse capítulo 10 é essa preparação para que Cristo venha possuir a terra. E aí, a Bíblia vai dizer, né, lá no versículo 7, a contemplação do mistério de Deus. A sétima trombeta inclui as 7 taças do flagelo de Deus, e isso também vai incluir, lembra? Eu falei para você, ó, o conteúdo do 7º selo são as 7 trombetas. O conteúdo da 7ª trombeta é uma série de eventos que vai culminar na eternidade. Então, por exemplo, dentro da 7ª trombeta, nós temos as 7 taças, nós temos o final da grande tribulação, nós temos o milênio, nós temos o trono branco, nós temos a nova Jerusalém, nós temos novos céus e nova terra e a eternidade. A 7ª trombeta, então, ela é muito abrangente, é muitas coisas. Por isso, nós falamos que inclui também o mistério de Deus, né? E aí nós vamos... Perdão. A 7ª trombeta, então, é o ressoar dessa última
desse último instante, né? Deixa eu abrir aqui novamente aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, aí aquela parte do livro, né, que o anjo manda manda João comer o livro, né? Nós vamos entender o significado desse comer o livro. Então, o mistério de Deus irá se completar. Interessante porque a Bíblia diz que de Adão até Cristo, tudo já foi desvendado. Tudo que nós precisamos saber já está descrito para nós. Mas nesse tempo da graça, muitas coisas ainda se tornam mistério para nós que nós não sabemos explicar. Por exemplo, o mistério da encarnação. Sabe, a Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo. Isso é um mistério, como que Deus se encarnou. Então não há explicação humana para isso. Um outro mistério, o mistério do próprio Cristo. Como que ele é plenamente Deus e plenamente homem? Então, no ressoar da sétima trombeta, esses mistérios vão de ser revelados também a nós. Então, ainda hoje, muitos não sabem como se posicionar a respeito de Cristo. Se ele era um bom homem, se ele era um mestre, se ele era um enganador. Cristo, às vezes, é um mistério para ser desvendado por muitos. Então, muitos, eles não têm clareza a respeito de quem é Cristo, mas o mistério há de ser revelado. O mistério da igreja. Como que a igreja é um corpo invisível. Você sabe? Vocês aí na Angola são uma parte do corpo de Cristo que está aqui em Goiânia, que está aqui no Brasil, que está em outras nações. Então, é um mistério. Nosso comportamento, nossa ética, nossa moral parece também completamente loucura para eles. Então, os padrões que a igreja vive para esse mundo são outros padrões, é um mistério. Como que nós entendemos e vivemos esses valores que o cristianismo nos mostra? Então, a Bíblia vai dizer em Efésios, né? Efésios 3. Pelo qual, quando ledes, podes compreender o meu discernimento no ministério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Então, olha, como que eu faço parte agora do corpo de Cristo porque crio no Evangelho? Então, isso é um mistério. O mistério do reino dos céus. Você sabe, para muitos, essa questão de reinar, de Cristo vir reinar, inclusive para algumas igrejas. Eles não acreditam, por exemplo, no reino milenar. Existem algumas correntes teológicas que são amilenistas. Eles não acreditam no milênio literal. Eles acreditam que Jesus vem, estabelece o seu trono e acabou, e a eternidade. Mas a Bíblia fala para nós a respeito do milênio. Outro mistério também que há de ser revelado. Como que esse negócio de Cristo habitar dentro de nós? Nós cremos nisso pela fé, amém, irmãos? Você crê que Cristo habita dentro de você? Mas há uma explicação? Como que você explica isso? Não, eu simplesmente creio que ele habita dentro de mim. Ah, mas como é isso? Pois é, não sei te explicar, mas naquele dia há de ser revelado. Outra coisa, que vai ser um mistério que vai ser revelado, a ressurreição dos santos. Então a Bíblia diz, né? 1 Coríntios capítulo 15, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, o ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Peraí, como é que vai acontecer esse negócio? O povo está morto, vai tocar a trombeta e o povo vai... Agora, imagina, né? Como que o corpo vai ser formado? A Bíblia diz que nós teremos um corpo glorificado, mas você sabe, a sua mente, irmãos, a sua alma, ela vai continuar sendo a mesma. Entendeu? Não existe aquele negócio, eu vou ter um corpo novo numa alma velha. Não. Você vai ser ressuscitado, você vai ter um corpo glorificado. Engraçado, uma vez eu vi o pastor Rigonato respondendo uma pergunta, né? A pessoa perguntou para ele, pastor, como é que vai fazer com aquelas pessoas que foram cremadas? Ou aquelas pessoas que às vezes morreram no naufrágio, ninguém achou o corpo delas. Ou o que dizer daqueles que foram devorados por feras? A preocupação da pessoa é o seguinte, como é que essas pessoas vão ressuscitar sendo que o corpo deles nem existe mais? Ou se evaporou, digamos assim. Pois é,
Aí eu gostei da resposta do pastor, ele falou assim, pois é, ao falar isso, você não crê então no poder de Deus. Porque se Deus é todo poderoso, é um detalhe para ele fazer isso. Mas a Bíblia diz que esse é um mistério que há de ser revelado. Outra coisa que é mistério que a Bíblia diz, o Evangelho. A própria mensagem que pregamos é loucura para os que se perdem e não pode ser entendida por homem natural. Então, isso é um mistério. Como que nós vamos falar? Eu disse para você, sabe, a graça, isso só existe no céu, meu irmão. Entre os homens, dificilmente você vai ver uma manifestação de graça. O que normalmente a gente vê o quê? Justiça e misericórdia. Agora, ser gracioso, meu amigo, dificilmente você vai ver. Normalmente as pessoas, elas querem justiça e o máximo que elas são misericordiosas. Mas dificilmente você vai ver pessoas graciosas. Então, isso é um mistério que há de ser revelado. E aí nós temos uma cena interessante, aqui a partir do verso 8. João vai pegar o livro e ele come o livro, né? E esse comer, aparentemente, é um comer de comer mesmo, né? Ele comeu, ele ingeriu. O que significa esse comer, né? Sabe, tudo que diz respeito a comer na Bíblia significa de colocar dentro, introjetar, é colocar dentro de nós. Então, certamente, isso aqui está dizendo que nós temos que colocar a palavra dentro de nós. É isso que você está fazendo. Certamente você está cansado, você trabalhou o dia todo e você agora está aqui recebendo a palavra, colocando a palavra para dentro. Agora, você sabe o que é precioso isso? A Bíblia diz, né, que, aqui dizendo, né, precisamos receber a revelação de Deus, assim, principalmente do livro de Apocalipse. Tanto Jeremias quanto Ezequiel são dois profetas que tiveram essa experiência de comer literalmente um livro, comer a palavra de Deus. Então, aqui tem duas referências que falam a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a atenção? Quando João comeu o livro, ele falou, ó, é doce na boca, mas é amargo no estômago. Por que será? O que os irmãos acham, hein? Hoje o pessoal está caladinho, ninguém falou nada, ninguém fez pergunta. Os irmãos estão aí, porque às vezes você fica com a câmera fechada, eu nem sei se você está aqui. Os irmãos estão aí, irmãos? Amém, pastor. Estamos aqui. Amém, pastor. Estamos aqui. Bem atentos, pastor. Aleluia. Estamos falando de coisas complexas aqui no Espírito, mas o Senhor tem nos dado graça, amém? Amém. Então, olha só, o que significa ser doce na boca e amargo no estômago? Quem pode falar para nós? O que significa? O que você acha que significa? Por que a palavra é doce na boca e amarga no estômago? Por que será disso? Vou dizer para você. Por que ela é doce na boca? Porque, você sabe, a palavra de Deus, ela é doce quando nós recebemos revelação, quando nós temos entendimento. Mas ela se torna amarga no momento que nós precisamos praticá-la, na experiência. Então, vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de falar sobre perdão. Você sabe? O quanto é bom você aprender sobre o perdão. Que você foi perdoado, que Deus perdoou os seus pecados, mas que você também deve perdoar aqueles que te ofenderam. Se alguém te deu um tapa na face, vira outra. Não foi isso que Jesus ensinou? Beleza, é bonito. Revelação maravilhosa. Mas quando que se torna amargo? Quando você tem que liberar perdão. Quando você tem que vivenciar na prática a palavra. Aí é onde muitas vezes fala, mas eu não dou conta. Eu não consigo. Por quê? Porque essa experiência de ser amargo. Sempre que ouvimos a Deus, é algo doce, algo maravilhoso dentro de nós. Nosso espírito se alegra, nosso espírito encontra alegria, plenitude e paz. Mas quando ele trabalha para fazer daquilo uma experiência, se torna amargo. Então, por exemplo, questão do perdão, como eu disse, tantas outras coisas, que na experiência vai exigir de nós o quê? Renúncia. Jesus disse, olha, quer ser meu discípulo? Toma minha cruz e me segue. Certamente o contexto que Jesus disse ali, estava uma empolgação muito grande das pessoas. Jesus fazendo milagre, aquele mover todo, pá. Aí fala, eu quero ser discípulo de Jesus, eu quero andar com Jesus. Aí ele fala, beleza, você quer andar comigo? Maravilha. Então faz o seguinte, toma a sua cruz e me segue. Aí tem uns que falam assim, Jesus, beleza, deixa eu lá enterrar meu pai primeiro. O que Jesus fala para ele? Deixa os mortos enterrar os mortos. Ixi. Quando o jovem rico chega para Jesus, bom mestre,
aquele papo em todo. Aí Jesus traz ele para a realidade, fala, ó, você já guardou os mandamentos? Esse? Não, já guardei todos. Mentiroso, não guarda. Se você tivesse guardado, ele não precisava de Jesus. Aí Jesus fala para ele, então faz o seguinte, vai, vende sua riqueza, dá aos pobres, vem, anda comigo. Ou seja, é bom, é gostoso ouvir Jesus, mas na hora que a experiência precisa ser aplicada, se torna amargo. Então é nesse sentido que João comeu o livro e viu isso, né? Essa experiência amarga que produz lágrimas de desejo de mudança. É como você consegue perceber o quanto ainda somos inconstantes, o quanto ainda somos rebeldes, o quanto somos ingratos muitas vezes. É isso que nos traz à luz. Tal fonte é o Espírito fluindo para nos curar. Então, quando você come a palavra de Deus, por isso você tem que comer, querido. Você tem que comer, você tem que ser alguém feroz, faminto pela palavra de Deus. Mas à medida que você for comendo a palavra, você vai digerindo essa palavra e ela vai ter que produzir experiência. Essa palavra precisa produzir experiência. Depois de comer o livro, João é estimulado a continuar profetizando. E assim podemos dizer que a partir do capítulo 11, uma nova sessão está começando em Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse ele termina agora no capítulo 11. Você vai ver isso. No capítulo 11 é o término de Apocalipse. Depois do capítulo 12 ao capítulo 22, nós vamos dar mais detalhes de personagens e acontecimentos que vão acontecer. Então, o capítulo 10 e o capítulo 11 são uma inserção entre a sexta e a sétima trombeta. No capítulo 10, temos uma visão de Cristo vindo para tomar posse da terra, e no capítulo 11 temos a revelação das duas testemunhas. Então, vamos lá saber quem são essas duas testemunhas que vão estar profetizando lá em Jerusalém. Quem está comigo aí, diga amém. Amém, pastor. Amém, pastor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Só um parênteses, né? Até hoje, os gentios estão calcando os pés na cidade santa, né? Então, você sabe, Jerusalém não é toda dos judeus. Existe uma grande parte da cidade que é uma miscelânea de nações ali, né? Aí o verso 3. Darei a minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Então, um ponto importante. Capítulo 11 é uma inserção, por quê? Porque, olha, aqui no decorrer da história, nós já estamos aonde? Nós estamos na sexta trombeta. Nós estamos partindo para o final da grande tribulação. Só que a Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 11 que essas duas testemunhas, elas começam a profetizar a partir do início da grande tribulação. Porque aqui, ó, 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Então, eles vão vir vestidos de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Presta bastante atenção no que essas testemunhas vão fazer, que aí, quando você entende o que elas fazem, você entende quem elas são. Então, elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizam. Tem eles autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Então aqui, ó, um vai fechar o céu para que não chova, o outro vai converter a água em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, também tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho do que devem dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade. E espiritualmente, presta atenção, a grande cidade é Jerusalém. Mas espiritualmente, ela tem um nome. Se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Ou seja, essa cidade é Jerusalém. Essas duas testemunhas vão profetizar por 3 anos e meio a partir de Jerusalém.
Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ou seja, eles vão estar lá profetizando, certamente contra o falso profeta e contra o anticristo, só que essa besta aqui é o anticristo, que vem na plenitude, no poder do diabo, e vai matar essas duas testemunhas, e elas ficam estiradas ali na praça durante 3 dias e meio. E depois eles ressuscitam. Olha o que acontece. Verso 10. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles realizarem festas. Por causa deles realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moravam sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. Aqueles que o viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui, e subiram aos céus, numa nuvem, e os seus inimigos se o contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo de que outros ficaram sobremodos atemorizados. Glória a Deus do céu. Então, queridos, olha só, aqui nós temos o ministério das 2 testemunhas que vai estar profetizando a partir de Jerusalém. Então, o que a gente pode considerar aqui a respeito dessas testemunhas? Primeiro, o tempo, quando vai ser, o lugar, onde vai ser e quem são essas pessoas. O tempo, nós vimos, 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Vou aceitar mais um aqui. O espaço de tempo abrangido por essa profecia, 42 meses, que são a segunda metade da 70ª semana de Daniel, como nós já falamos. O anticristo vai fazer uma aliança com Israel, começa a 70ª semana. Na metade dessa semana, ele quebra o acordo e ele vai começar a perseguir os judeus e forçará, interromperá a adoração a Deus. Então, precisa ter esse tempo lá para que isso aconteça. Então, eles vão começar a profetizar a partir do momento que começa a grande tribulação. É a santa cidade, o lugar, ou seja, lá onde Cristo foi crucificado. As pessoas, durante esses 42 meses, haverá 2 testemunhas, que nós vamos dizer quem são, e aqui já adiantando para vocês que nós queremos se tratar de Moisés e Elias. Há alguns que eles acreditam que fosse Elias e Enoque. Por quê? Porque eles não morreram, né? Eles foram transladados. A Bíblia diz que Enoque foi tomado e que Elias subiu numa carruagem de fogo. Só que, por que nós acreditamos ser Moisés e Elias? Por causa do ministério deles. Então, é isso que nós vamos concluir aqui com você. Então, uma coisa que é dito, né? Jerusalém está sendo pisada. Sabemos que, segundo a palavra de Deus, uma cana é como se fosse um metro, né, de medir. O fato dela ser medida significa que ela está sendo medida na régua de Deus. Por causa disso, ela vai receber a punição. Ou seja, ela vai ser também julgada, assim como toda a nação, toda a terra, né? Se temos uma vara para medir, significa medição com punição. Medir significa santificar, preservar e possuir. A cidade santa só pode indicar Jerusalém, que depois desse processo, a Bíblia diz, né, que haverá, o Senhor voltará, que estabelecerá o seu trono lá em Jerusalém. Então, essas 2 testemunhas. Por que nós não cremos ser Enoque e Elias e ser Moisés e Elias, né? Já vou dizer para você aqui de maneira mais clara, né? Dizem que não, perdão. Cremos que essas 2 testemunhas são Elias e Moisés pelos seguintes motivos. Primeiro, foram Elias e Moisés que apareceram para Jesus lá no Monte da Transfiguração. Se você se lembra, Jesus subiu no monte, levou com ele Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigurou diante deles. Quando isso aconteceu, quando isso aconteceu, a Bíblia diz que Moisés e Elias apareceram para ele. E as obras também dessas 2 testemunhas são muito semelhantes. Por exemplo, Moisés, ele fez a água se tornar em sangue. E Elias fez cair fogo do céu. Elias fechou o céu para que não chovesse. Então, o trabalho dessas 2 testemunhas vai ser testemunhar contra o anticristo e o falso profeta, para que as pessoas não aceitem a marca da besta.
Então, eles vão estar aqui dizendo isso, olha, não aceita a marca da besta, ó, é o anticristo, eles vão profetizar contra eles, e eles vão ter poder e sinais. Só que a Bíblia diz que eles serão vencidos, né? Ali o anticristo vai vencê-los. Outra coisa, Moisés e Elias representam a lei e os profetas, que ambos testificam a respeito de Deus. A lei foi dada por meio de Moisés e Elias foi um dos principais profetas, né? As duas oliveiras e os dois candelabros são mencionados também em Zacarias. Eles são os dois filhos do óleo que estão também diante do Senhor. Então, são duas oliveiras que são mencionadas em Zacarias, que apontam para essas duas testemunhas. Então, esse ministério é também semelhante, né? Há uma certa semelhança entre o ministério das duas testemunhas e o de Cristo. Em relação à duração, você sabe, Jesus ficou aqui no seu ministério por 3 anos e meio. Então, eles vão ficar aqui 3 anos e meio, depois eles vão morrer, depois eles serão ressuscitados. A outra parte que se assemelha ao ministério de Cristo. Não se diz a respeito do seu testemunho, mas certamente eles vão pregar a respeito de Cristo. Eles vão falar para não aceitar a marca da besta, eles vão falar que o Senhor Jesus está voltando, tudo isso para que as pessoas aceitem a Cristo, para que elas se arrependam dos seus pecados. Só que a Bíblia diz que as pessoas ficaram felizes, né? Vão trocar presentes aqui por ocasião da morte deles. O símbolo, o fato deles estarem vestidos de saco, né? Isso nos mostra o vestir-se de saco na Bíblia está intimamente ligado à humilhação, a pesar. Então, eles vão profetizar com esse sentimento, sabe? De luto, advertindo as pessoas a fugir da adoração. Eles vão destruir também inimigos, eles terão poder para aqueles que tentarem matá-los, com exceção ali do anticristo, eles vão também ter o poder de matar essas pessoas. Hoje não podemos ferir aqueles que se levantam contra nós, nem podemos matar ou queimar pessoas em nossas pregações, mas as duas testemunhas terão esse poder. Então, serão revestidos de muito poder e muita glória ali para testemunhar. O ministério deles, então, são semelhantes. Elias fechou o céu para não chover, Moisés fez a água transformar em sangue. Então, nós acreditamos se tratar dessas duas testemunhas, né? Fato é, elas serão mortas pelo anticristo e vão ressuscitar. Então, o período que elas estiveram aqui, elas completaram a sua missão e agora vão ser ressuscitadas e estarão com o Senhor. A Bíblia diz que eles vão ficar, os cadáveres vão ficar ali estendidos, né? De certa maneira, isso para o anticristo vai ser um símbolo de poder. Imagina, eu venci os inimigos, eu venci os meus inimigos. Porque para o mundo, o anticristo vai dizer que essas pessoas são inimigas. Olha o que elas estão fazendo. Ela tá fechando o céu para não chover. Olha, eles estão transformando a água que já está pouca, estão transformando. Porque imagina, 1/3 da água potável do mundo acaba. E daqui a pouco a água está sendo transformada em sangue. Então, o discurso do anticristo é contra eles. É por isso que as pessoas vão adorar o anticristo e vão aceitar aquilo que será feito com eles, né? Por isso que as pessoas vão se alegrar. A ressurreição das duas testemunhas é diferente da mencionada em 1 Tessalonicenses. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses fala da ressurreição dos mortos. Ou seja, quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo, que estão lá no paraíso, lá no seio de Abraão, onde você já aprendeu, eles vão ressuscitar com o corpo glorificado para o tribunal de Cristo. E aí nós temos, então, a 7ª trombeta, que vai ser soada daqui a pouco. Quando a 7ª trombeta soar, muitas coisas acontecerão. Ela soará por um período de tempo que durará pela eternidade, só que ela acontece no finalzinho ali da grande tribulação. Então, o que nós podemos resumir, que é o conteúdo dessa 7ª trombeta que nós vamos falar a partir de amanhã. Primeiro, a ira de Deus, através das 7 taças, que será derramada principalmente sobre o império do anticristo e os seguidores do anticristo. O último ai, porque até agora foram 2, então, aquela águia falou que eram 3 ais, 2 já passaram. O último ai é o quê? A 7ª trombeta. A destruição dos destruidores da terra, o reino eterno de Cristo, o julgamento dos mortos, o galardão dos profetas e santos, a ressurreição e o arrebatamento dos santos, tudo isso dentro do conteúdo da 7ª trombeta.
Assim, a sétima trombeta inclui todas as coisas, desde o fim da grande tribulação até a eternidade futura, que está ligado à ressurreição, o galardão, a destruição da grande Babilônia, que nós vamos ver mais à frente, Apocalipse 17, e as bodas do Cordeiro, que é ali o início da grande tribulação. Obviamente, ao falar disso, nós vamos falar da destruição do anticristo, do falso profeta, de Satanás e os seus seguidores, porque no final da grande tribulação, Satanás será preso. Nós vamos falar da batalha do Armagedon também, né? E aí Satanás vai ser preso por 1000 anos. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Depois tem a última rebelião da humanidade. Tudo isso é conteúdo da sétima trombeta. Vai falar do reino milenar, o julgamento final dos mortos de Satanás e o fim, que é o novo céus e a nova terra e a nova Jerusalém, que vai descer do céu. Amém? E aí, nós temos agora Apocalipse capítulo 12. Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, para a gente ver onde nós paramos aqui no capítulo 11. Então, nós, passando aqui o segundo ai, vai acontecer a sétima trombeta, que nós vamos falar mais daqui a pouco. Deixa eu só ler com você aqui, a gente já vai deixar lido aqui. Então, versículo 14. Passou o segundo ai, e eis que sem demora veio o terceiro. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões se encontram sentados no trono, diante de Deus, se prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão dos teus servos, os profetas dos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires o que destrói a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Então, aqui, só pausar aqui agora para voltar para cá. Aqui, no final do capítulo 11, nós temos a sétima trombeta que foi tocada, que é toda essa conclusão. Obviamente, como eu disse, Apocalipse termina no capítulo 11, que é a consumação de todas as coisas. Só que o que nós vamos ver da agora para frente, capítulo 12, é a respeito da visão da mulher. Nós vamos falar sobre o filho varão, é também uma inserção. E depois, nos demais capítulos, nós vamos falar mais dos personagens. Nós vamos falar do anticristo, do falso profeta, nós vamos falar da grande Babilônia, nós vamos falar do Armagedon, nós vamos falar também da queda, né, da Babilônia, nós vamos falar do novo céus e a nova terra, vamos falar sobre o reino milenar. Então, tudo aí é cena dos próximos capítulos que nós vamos ver aqui. Então, tem muita coisa para a gente ver. Amanhã a gente vai estar junto aqui. Amém? Se alguém tem aí alguma pergunta, quer fazer alguma pergunta, por gentileza, pode ficar à vontade aí para perguntar. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, glória a Deus, queridos. Deus abençoe vocês. Nós estamos juntos. Amanhã espero vocês aqui às 3h15 aqui no Brasil, 7h15 aí em Angola. Amém? Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Um abraço.